Fala aí, galera, professor Roberto Stabile, para mais um raio-x do SISU 2020 para você que vai fazer o Enem 2021, entre aspas, né? Na verdade é o Enem 2020, só que vai acontecer em janeiro. A gente vai falar sobre o estado agora, né? Vamos falar sobre todos os estados do Brasil e hoje a gente vai falar sobre o Rio de Janeiro. Já dei a dica, né? Já queimei a largada aqui. Vamos falar um pouquinho do Rio de Janeiro, meu estado. Conheço algumas universidades, mas é importante. Por que esse trabalho é importante? Eu queria falar isso para vocês. Porque aqui eu consigo ver quais são as universidades, quais são os cursos e as notas de corte. A gente não conseguiu colocar todos os cursos aqui, senão a gente vai ficar fazendo um vídeo de 50, 60, 3 horas, 4 horas de vídeo. Não. Selecionamos alguns cursos importantes e amanhã, na verdade, né, eu estou colocando esse vídeo hoje, amanhã eu vou colocar um vídeo sobre o Rio de Janeiro com as menores notas de corte. E aí, isso eu vou fazer com todos os estados, galera. Todos os estados do Ceará. O próximo já é o Ceará. Vamos falar com o sul do Brasil, centro-oeste, região nordeste, norte, todos. Você aí que acompanha o nosso canal, então tem amigos que não sabem o que vão fazer. Aproveitem, compartilhe o nosso canal, aproveite, se inscreva, ative lá o sininho, dê lá o joinha. Compartilhe esse vídeo com ele. Fala assim, olha, o professor Roberto Stabile está fazendo uns vídeos excelentes para quem está escolhendo o SISU. Não só isso, mas os vídeos de habilidade aqui. Daqui a pouco nós vamos ter um vídeo sobre habilidade 26, 27, 28, 29 e 30, que são as principais habilidades de ciências humanas no Enem. Você vai gabaritar ciências humanas se colar aqui com a gente nessa reta final. A gente deu uma paradinha para comemorar as festas, mas já estamos voltando para que você tenha todas as informações para passar no Enem, tudo o que você precisa. Véspera do Enem, vamos dar o spoiler da prova. Tudo o que você precisa para passar. A galera que está perguntando, está colocando aqui dicas, indicações, a gente está respondendo tudo. Você, por exemplo, que quer, fala sobre o meu estado, fala sobre Piauí, fala sobre Santa Catarina, coloque aqui que a gente vai falar, certamente. De repente a gente dá uma prioridade um pouco maior àquele que já pede, como a gente vai continuar colocando as pessoas, aqueles cursos que as pessoas estão pedindo. Tá vindo psicologia, tá vindo engenharia química, ou seja, a gente está tentando fazer isso para que você escolha corretamente o seu curso, e se você quiser dicas do curso, fale aqui com a gente também, coloque aqui no comentário, sabe por quê? A gente pode trazer um profissional aqui e dar umas dicas pra gente. Mas fora isso, você que vai fazer o Enem 2020, tudo aqui para você passar. Bom, vamos lá, sem lenga-lenga, vamos lá, porque a gente está tentando, quando a gente fala sobre SISU, eu atrelo muito ao Enem. Então, assim, não tem como não atrelar, é óbvio, né? Principalmente para você que realmente quer passar, que está a fim de passar, literalmente, você precisa ter tudo isso na sua estratégia. Como eu já falei aqui na questão, como eu já falei nas habilidades, como nós fizemos uma live sobre redação, vamos ter outras lives falando sobre redação, outras lives falando sobre outras áreas de conhecimento, as dicas que a gente dá de questões aqui, que a gente fala para você como responder as questões, ou seja, tudo para você passar. E agora mais ainda, ou seja, qual o curso melhor para você escolher. O pessoal do Rio de Janeiro, os meus conterrâneos aqui do Rio de Janeiro, vão ficar, né, alegres quando a gente comentar aqui sobre todos os cursos, ou os principais cursos e as notas de corte, a indicação para o que você tem que fazer. Bom, vamos lá. Mais importante, já está aparecendo para vocês aí, as universidades do estado do Rio de Janeiro. Olha só a quantidade de universidades. Eu sei que muita gente nunca ouviu falar sobre essas universidades, né? Algumas delas, desculpe. Muita gente nunca ouviu falar. E aí o que é engraçado aqui você colocar? É você pensar o seguinte, eu só conhecia a UFRJ, a UF, a Unirio e a Rural. A gente tem muitas outras universidades que seguem o Enem. E você está vendo aqui, ó, os institutos federais no Rio de Janeiro, os institutos federais fluminenses, a própria Cefet, que muita gente pensa que é ensino médio, também é universidade, a Universidade Estadual do Norte Fluminense, em Campos, a FAETERJ, na verdade, é a FAETEC, mas com nível superior, existe também curso, a UESO, que também é uma universidade da Zona Oeste, estadual, Colégio Pedro II, que também dá curso superior, tá? E o CEPAM.
Aí já é estadual, mas especificamente lá no norte, na região norte do estado do Rio de Janeiro, e como sim o ISERJ, que seria o Instituto de Educação do Rio de Janeiro, que é aqui, se eu não me engano, do lado do Maracanã. Ou seja, na verdade, a gente contando aqui aproximadamente, tem 13 universidades ou 13 instituições que trabalham com curso superior no Rio de Janeiro. Importantíssimo para vocês escolherem. Tá? E a gente vai tentar colocar algumas, como eu falei para vocês. O próximo vídeo, a gente sempre vai fazer uma dobradinha, que é um curso sobre o Rio de Janeiro, né? Vai falar sobre o Rio de Janeiro aqui, e depois a gente vai colocar as menores notas de corte do Rio de Janeiro, assim, todos os cursos com as menores notas de corte, ou seja, as 30 menores notas de corte que a gente vai ter. Olha, menor nota de corte é pedagogia não sei aonde, geografia não sei aonde, é mais ou menos isso, para você ter uma noção do que a gente precisa. Aqui a gente fez um resumo geral, colocando um pouquinho de cota e um pouquinho da ampla concorrência. Principalmente ampla concorrência. Colocamos só 2021, por quê? Ponto fundamental. A partir de 2021 a gente consegue ter uma noção do que pode acontecer no 2022, né? Entre aspas. Mas o mais importante é que se a gente também colocasse os dois, a gente ia ficar fazendo um vídeo aqui de 3 horas. Mas você que está precisando, que está querendo informações, só comentar aqui. Faz o comentário aqui que a gente coloca isso no ar para vocês. Primeiro, medicina, concorridíssima, é claro. Menor nota. Unirio, 784. A quantidade de candidatos é muito grande, isso é importante, olha lá, você está vendo. Né? Segunda menor nota, a UF, e a terceira menor nota, a UFRJ. Lembrando que a UFRJ tem 2 campos, Macaé e Rio de Janeiro. Tá? Na cota, a UF tem a menor nota 772. Você vê que a nota de corte em medicina, em termos de cotas e ampla concorrência, é mais difícil, né? De você ter uma queda muito grande. Mas a Unirio com a menor nota. Então, para você que vai fazer medicina, e eu sempre falo isso, a dedicação no estudo, uma redação muito boa e notas muito boas em matemática e em ciências humanas. Por quê? Porque muita gente deixa essa de lado, né? Matemática e ciências humanas. E aí, o que eu digo sempre nas minhas dicas quando eu falo sobre habilidade, eu falo prova. Vai nas fáceis. Vai nas fáceis primeiro. Eu sei que você que vai fazer medicina está desesperado, mas vai nas fáceis e depois aos poucos você vai fazendo as medianas e até as difíceis. Você pode errar difícil sim. Entretanto, você não pode errar as fáceis, tá? E medicina é um curso bem concorrido e como você já viu, só tem nessas 3 universidades aqui no Rio de Janeiro. Bom, com a Unirio, com a menor nota de corte. Excelente, Universidade Federal, excelente. Vamos para a medicina veterinária, que é um curso que passou a ser muito procurado. Importantíssimo. Passou a ser muito procurado por quê? A medicina veterinária é um curso que há muito tempo, né, você não tinha tanta procura assim. A odontologia, por exemplo, tinha muito mais procura que a medicina veterinária. No entanto, o que aconteceu? Com essa, né, nova tendência, os pets, né, e aí você sabe que cresceu demais, grandes lojas, grandes marcas passaram a ter as suas lojas específicas para determinados animais, para os pets. Esse curso cresceu demais, muito, muito mesmo. E hoje ele está sendo bem concorrido. Só para vocês verem, a nota de corte. Primeiro, a UENF, lá no Norte Fluminense, muita gente desiste de ir, porque é no Norte Fluminense, pessoal da capital, por exemplo, mas 700, a UF 744 e a Rural 747. E a gente está falando da menor nota de corte. Essa nota pode ser um pouco menor com as reclassificações, mas olha só a relação, e aí eu digo relação candidato pelo seguinte, galera, o SISU ele é diferente dos vestibulares anteriores. Muita gente fala assim para mim, Roberto, quando eu me inscrevo para uma determinada universidade, eu estou dando o exemplo da UERJ, eu escolho o curso. Sim, quando você escolhe o curso, são aqueles, você vai concorrer com aqueles. E eu sempre digo aqui, já falei isso várias vezes, você vai concorrer com outros que talvez não queiram seu curso. Por exemplo, a medicina veterinária, eu conheço muitos que teriam medicina, mas conseguiram nota para medicina veterinária e foram para medicina veterinária. Aí você fala para mim, Roberto, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem. De uma certa forma tem. Eu passei para medicina veterinária, ponto. Ah, também é uma carreira muito boa. É isso.
E aí você vê que as notas estão abaixo da medicina, sim, 40 pontos aproximadamente, 40 pontos e um pouquinho, mas 40 pontos. Mas muita gente, uma procura grande, mais de 1.000 pessoas, olha lá. Na UF, mais de 1.000 pessoas, na Rural, mais de 1.000 pessoas. E aí você fala assim, mas Roberto, esse número, você vê que medicina está 2.000, né? É porque tem gente que só quer medicina veterinária, então ele fica ali na fila. Porque se você olhar os outros cursos, e eu vou dar o exemplo da engenharia de produção que está embaixo, olha só a quantidade de candidatos que você tem. Porque esse vai procurar outros cursos, porque ele pode fazer engenharia de produção, engenharia civil, ou seja, ele vai procurar outros. Mas aquele cara que quer fazer medicina, literalmente ele fica naquela fila. Porque você sabe que o SISU você pode escolher a qualquer momento retirar da medicina veterinária para medicina, para engenharia, não importa. E é o que acontece. Então, na nota de corte, a menor nota de corte é o ENF. É o Norte Fluminense com a nota, por sinal, assim, 40 pontos a menos. Mas aí entra aquela questão, como eu falei para vocês. Muita gente não quer ir para o Norte Fluminense, mas é uma excelente universidade. Na nota de cotas, 726. É uma nota até, assim, quase 20 pontos a menos na UF. Tá? Tem poucas vagas, você vê que tem poucos candidatos. Mas a relação candidato-vagas é pesada. A menor relação candidato-vaga ainda é o ENF aí. Você dá uma olhada, o ENF é a menor relação candidato-vaga. Vamos para engenharia. Engenharia de produção. Eu coloquei engenharia de produção porque a gente tem inúmeras engenharias. Cara, se a gente for falar todas as engenharias aqui, a gente vai ficar 2 dias fazendo esse vídeo. Então, o que eu preferi? Engenharia de produção, que é um curso que está sendo muito requisitado. Você vê o seguinte, olha a nota de corte, e eu dou uma dica muito boa nesse curso, sabe por quê? Você está vendo a ENF, que é a Norte Fluminense, com 647. Depois a UESO, que é na Zona Oeste, 670. E a Cefet, 675. Cefet que a gente está falando aí é Cefet de, se eu não me engano, de Itaguaí. Existe a Cefet no Maracanã, que essa nota de corte é maior. Existe a Cefet de Itaguaí. E muita gente vai para a Cefet de Itaguaí e depois faz transferência. Conheço muitos alunos que conseguiram fazer isso. Então, às vezes, o cara pena lá um semestre, 2 semestres lá em Itaguaí. Principalmente o pessoal que mora no Recreio, Barra, né, na Zona Oeste, vai Itaguaí, que é mais próximo, fica lá e depois tenta a transferência para o Maracanã. Entretanto, tem muita gente que gosta e fica. Eu tenho alguns alunos que ficaram, sim, na engenharia de produção do Cefet. Mas você dá uma olhada, por ser um curso de engenharia de produção, que é um curso muito concorrido, né, que eu digo hoje, né, o pessoal vem brigando muito por esse curso, né, é um curso da moda, a relação candidato-vaga é baixa. Aí você fala assim, mas Roberto, foi aquilo que você falou. Sim, muita gente vai procurar outra engenharia. Mas assim, a nota de corte não está tão elevada como a gente pensava. Não chegou aos 700. Não chegou aos 700. Então é bem importante. Tirando a UESO, né? Desculpa, tirando a UENF, que é o Norte Fluminense. E como eu falei para vocês, muita gente não vai ao Norte Fluminense para fazer a universidade. Apesar de ser aqui do lado. Aqui do lado quanto, Roberto? 4 horas de viagem. Mas muita gente não vai. É como o Itaguaí. Dependendo de onde você mora, Itaguaí pode ser meia hora, pode ser 1h30. Depende. E aí depende de qual universidade você quer fazer, qual a estrutura que você quer montar e qual o planejamento. Por isso que eu falo que esses vídeos que eu estou colocando é muito importante para você que quer fazer alguma coisa. Assim, Roberto, eu quero o UF. Eu já contei essa história aqui. Eu tenho um aluno que queria o UFRJ e UF. Muito bom aluno, muito boas notas. Chegou lá pra gente, já estava matriculado no pré-vestibular. Nós sentamos com ele e colocamos assim, vamos ver aqui. Botamos o Cefet, ele foi um dos primeiros colocados do Cefet. Maracanã. Ficou todo feliz, passou tanto em engenharia elétrica como em engenharia eletrônica. Ou seja, é bom sempre você ter isso na manga para você dar uma olhada e saber quais são as universidades que a gente tem isso, tá? Às vezes você fica preso na UF e na UFRJ e não dá ênfase, por exemplo, a Cefet, que é também uma universidade excelente. Né? Para nota de cotas, Cefet é a melhor nota, 669, se eu não me engano, também Itaguaí. Você vê que essa nota está muito próxima, tá? Muito próxima. Cota está muito próxima à nota de corte de ampla concorrência. Beleza? Vamos passar para os próximos cursos. Bom, passamos aqui. Aí eu coloquei engenharia civil e engenharia de petróleo, para eu seguir a engenharia. Sei que muita gente quer engenharia química e tal. Depois, só me mandar
me chama, me manda um comentário aqui que a gente vai lá no Instagram, vai lá no meu Instagram, @professor Roberto Stabile. Pô, Roberto, vê aí para mim como é que tá a engenharia química, vê aí para mim como é que tá a engenharia de instalações, elétrica, etc. A gente coloca aqui sem problema nenhum, tá bom? Aí eu mando para vocês, a gente bate um papo. Eu tô sempre livre para que vocês possam tirar as dúvidas nesse momento difícil. Vamos lá, engenharia civil, e aí isso me chamou bastante atenção. A engenharia civil, que é um curso que foi muito procurado, se a gente pegar 10 anos atrás, eu lembro de, até quando eu fiz o vestibular, muita gente queria engenharia civil e foi para geologia, não tinha engenharia de petróleo ainda. Mas engenharia civil, a nota de corte já foi maior, a nota de corte já foi, e hoje a nota de corte está bairando aí os 712, 720. Novamente a UENF, né, 712, depois a UF 722 e a Cefet 722 também. E você vê o seguinte, 722 então é a nossa marca para engenharia civil. A galera que quer fazer engenharia civil, é isso aí. E você vê o número de candidatos, como é que esse número de candidatos é menor em relação à medicina veterinária, por quê? Quem quer engenharia, muitas vezes pode circular entre outras engenharias. Principalmente porque a própria UFRJ tem um curso base de engenharia. Né? Um básico que a gente chama de período básico, tipo 4 semestres. Estuda os cálculos, estuda as físicas e tal, depois escolhe as engenharias. Então muita gente vai para esse caminho. A UENF 712, o UF 722, Cefet 722. Na cota, 705 na UF. Você vê que a diferença também não é tão grande assim, né? 17 pontos aproximadamente, mas não é tão grande como a gente imaginava que a cota vai ser. Para esses cursos é muito difícil. Engenharia de petróleo, e você vê uma diferença na engenharia de petróleo, você vê como é que o curso ele ganha força em determinada época, em períodos. A engenharia civil já foi muito boa, muito concorrida, e agora a engenharia de petróleo, apesar do petróleo estar em baixa no Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro é, de uma certa forma, a capital do petróleo brasileiro, a engenharia de petróleo, quando foi criada, e eu não tenho mais ou menos a data, 2009, 2008, 2007, mais ou menos isso, ou até antes, desculpa, depois até coloca aqui, a engenharia de petróleo, ela foi bombástica, porque o Rio de Janeiro crescia nessa demanda de petróleo, o Brasil, de uma certa forma, dava um passo com a lei com a ANP, com a lei do petróleo, etc. E o que aconteceu? A engenharia de petróleo explodiu. Hoje, eu não posso falar que a engenharia de petróleo é o grande boom em termos de emprego. Você lembra o pessoal migrando para campos e tal. Mas mesmo assim, a concorrência passou a ser, a nota de corte é uma nota de corte bem elevada. Você vê 671 para a UENF, e aí eu entro novamente. A UENF hoje, para você que quer fazer faculdade e não tem problema em ir para o Norte Fluminense, e de repente morar lá, ou fazer aquela coisa, fica lá uma semana e volta para casa, faz aquele trâmite, você que é do Norte Fluminense, porque eu tive colegas que moravam aqui, estudavam aqui comigo e moravam no Norte Fluminense, mesma coisa, o cara vinha para a UFRJ, a nota de corte da UENF, ela está batendo todas as outras universidades. A UENF está 671. Uma diferença de mais de 60 pontos. Então é bem importante você olhar, e a relação candidato-vagas, olha só, você vai ver. Tá? Aí você não chega nem a 5 candidatos por vaga. Você olha na UFRJ, são 10. A UFRJ tem 737,18 e a UF 737,48. Então, 737 é a nossa nota de corte para engenharia de petróleo. Quem vai fazer o ENF tem 60 pontos a menos. Isso é uma vida. Tá? 60 pontos é uma vida. Muita gente acha que um ponto é pouco. Entre um ponto na medicina, tem uma cabeçada. Deve ter, sei lá, 50, 60 pessoas na sua frente. Então, é bom sempre a gente pensar nessa alternativa. Para cotas, 600, você vê o seguinte, a cota na UFRJ, 696, que seria a menor nota de corte, ela está acima da ampla concorrência na UENF. Acima da ampla concorrência na UENF. Para você ver o nível disso, nível do processo. Tá? Então olhem bem a UENF, olhem com carinho o Norte Fluminense, porque de repente, olha, isso pode estar uma opção
até de você viajar, como tem outras universidades, olha só. IFES, por exemplo, tem em várias partes do Rio de Janeiro. É sempre bom você olhar para isso. Agora, um curso que eu não sei se ele diminuiu um pouco a força dele, mas é um curso que ainda há uma concorrência muito grande, a nota de corte é lá em cima. Por quê? Muita gente fala, achou que o curso é um curso caro, um curso que é complexo, mas ganhou, assim, perdeu força nos últimos anos, mas a nota continuou lá em cima. É um curso excelente. Eu digo que a saúde bucal é fundamental. Então a odontologia é uma como eu posso falar assim, um dos cursos que eu acho excelente. Se eu pudesse fazer, eu faria odonto também, tá? Assim como eu faria medicina, gastronomia, eu adoro, né? Gastronomia, então nem se fala. Mas odontologia, olha só, a UF, aí no UF Nova Friburgo, tá, galera? Pessoal de Nova Friburgo, da região serrana do Rio de Janeiro, 731,05. É uma nota de corte, né, razoável para o odonto, porque a UF aqui no Rio de Janeiro e a UFRJ, elas bateram bem próximo, inclusive a nota da UFRJ, mais do que a nota de corte da medicina. Então, um cara que, por exemplo, tirou 789, ele poderia ter, não na UFRJ, mas na Unirio, se a gente voltasse lá no primeiro slide, ele passaria na Unirio para medicina. Tá? Odontologia, bem concorrido também. É um curso bem específico, né? Então, assim, não tem aquela... Como a engenharia, como eu falei para vocês, que muita gente pode trocar, né, a ideia da engenharia, a odontologia, não, se você não tem... Né? Ah, mas Roberto, medicina veterinária, tudo bem. Odonto não tem. Né? Odonto a gente não consegue fazer isso. Para cota, 728 e é uma nota na UF, também em Nova Friburgo, uma nota bem próxima à nota da ampla concorrência, tá? Eu digo que são cursos específicos para aqueles alunos que estudaram, por exemplo, Pedro II, Cefet, Colégio Militar, que tem a cota de escola pública e vem forte nessa cota. Esses alunos estudam, ainda fazem curso e vão fazer essa cota. Pô, mas Roberto, é injusto. A cota, como eu falei, existem vários tipos de cota. Então, se você é aluno de escola estadual, por exemplo, eu sou professor da rede estadual, e você é um aluno que tem cota de renda, né, negro, indígena, etc., né, você tem uma outra cota, não é essa nota aqui, é uma outra cota que você pode, né, utilizar. Qualquer coisa, pode botar aqui no comentário que a gente responde também. Então, vocês já viram odontologia com a nota de corte bem acima. Vamos para o próximo. E aí eu fui tentando, como eu falei, selecionar alguns cursos que sejam cursos que eu digo que muita procura. A biomedicina é um curso que cresceu demais nos últimos anos. Por isso a nota de corte dela também passou a ser alta. É aquilo que eu falei para vocês. Na escolha do SISU, você tem uma ideia de fazer medicina. Aí você fala assim, pô, eu vou fazer medicina, mas eu quero fazer... Se eu não fizer medicina, biomedicina cabe. Então, olha só. Ou cabe odonto, ou cabe medicina veterinária. Então você começa a circundar entre esses cursos. Você vê biomedicina, então o número de vagas menor, claro, mas olha só, nota de corte, 720 para a UF, Nova Friburgo, se eu não me engano, 726 Unirio, tá? 730 UF novamente. Nota de cotas, 701, a diferença é um pouco, 19 pontos, assim, é uma das, né, diferenças que apareceram bem significativas aí, quase 19 e 20 pontos. Mas a minha biomedicina vem crescendo demais também. O número baixo de vagas, mas você vê que a quantidade de candidatos até está maior do que a própria engenharia. A biomedicina está ganhando força mesmo, ainda mais hoje, pandemia, etc. Tem uma série de coisas que a biomedicina vem ganhando força demais. Nutrição, é claro que é um curso que sempre ganhou, né? Sempre foi importante, sempre vem sendo importante até hoje, desculpa. É um curso que não sai de moda, tá? Muita gente tem um curso de moda. Eu vou dar um exemplo, fisioterapia é um curso que foi muito bom na década de 90, final do século XX, início do século XXI, depois a fisioterapia caiu muito. Nutrição, por exemplo, é um desses cursos que vem se mantendo pela alimentação saudável, pela essa ideia de saúde, eu acho que é muito importante. E aí entra nesse rolo da medicina, da biomedicina, da nutrição, ou seja, entra nesse processo. Muita gente, de repente, queria fazer tal coisa, vai fazer a nutrição. UF, 698,
Unirio 699 e olha só a FRJ 739. É uma diferença gigantesca aí da Unirio para a UFRJ com 40 pontos quase, tá? Quase, na verdade, 40 pontos nessa brincadeira que é muita coisa. Né? E para cotas, 680, tá? Na Unirio. 3 vaguinhas somente, 60 candidatos por vaga, um número bem considerável de candidatos por vaga, porque nutrição também é um curso que cresceu demais, né? Que vem ganhando muita força e muita gente quer nutrição, você vê pela relação de candidato-vaga. Mostra um pouquinho isso. Bom, saímos um pouquinho dessa área e vamos para a ciência da computação. Nós já fizemos o vídeo aqui, assim como nutrição também nós já fizemos, medicina. A gente vai fazer os outros, né? A gente vai continuar falando e tal. Ciência da computação é um curso que, como eu falei para vocês, é um curso excelente. É um curso de grande potencial para você que gosta disso, porque você também tem que gostar. Você que gosta dessa parte. É um curso que você tem grande espaço no cenário, né, no mercado de trabalho brasileiro e mundial. Eu digo isso para qualquer um que pensa assim, não, eu quero fazer ciência da computação. Eu falo assim, cara, se você estudar, você vai estar empregado a tua vida toda. Você nunca vai ficar desempregado, nunca vai ficar. E olha só, 669 eu acho uma nota de corte baixa. E aí novamente eu entro na Norte Fluminense. Galera, olhem com calma a Universidade Estadual Norte Fluminense. É uma universidade que, apesar de ser uma universidade estadual, e muita gente faz uma crítica, são universidades muito boas, universidades estaduais do Rio de Janeiro. O pessoal, por exemplo, tem muita gente do Espírito Santo que vai para lá. Então não esqueça, Minas Gerais também. 669 é uma nota de corte baixíssima para a ciência da computação, tá? Vem a UESO, 685, e depois a UF 709. Você vê o seguinte, olha a diferença das estaduais, eu tenho quase 16 pontos de uma para outra, depois praticamente 24 pontos da UESO para a UF. É uma diferença significativa. Para você ver, a cotas na UF é maior do que a nota de ampla concorrência, tanto na UESO quanto na UENF. Isso mostra um pouquinho de como é esse curso aqui, tá? Estou falando aqui na UFRJ, na UF, ou seja, a concorrência é gigante, tá? E aí você tem as opções. Sempre observando essas opções, porque essas opções são fundamentais para vocês, tá? Vamos para a próxima? Aí vem, muita gente falou para mim assim, mas Roberto, você, direito. Bom, falou de direito? Pronto, tá aí, galera, direito. Já fiz um vídeo falando só sobre direito, mas o direito aqui no Rio de Janeiro. E aí, eu digo que é um curso também que nunca sai de moda, porque é um curso super importante, um curso que está sempre, assim, é a base dos concursos públicos, né? A grande maioria deles utiliza o direito, assim como a língua portuguesa, isso é bem importante, por isso que hoje se concorre muito para letras. Direito, 726 na Unirio, 727 na UF e 742 na Rural. Você vê que a nota de corte não é baixa. Ela vai acima dos 700, então. Ou seja, está naquele grupo de cursos que é um grupo de cursos bem diferente. Né? Bem diferente mesmo. Tá? Não é um curso fácil de passar, pelo contrário. Mas dependendo daquela modalidade de estudo que a gente já falou aqui, já deu dicas, você consegue passar certamente. Na cota, a UF 715, para você ver o seguinte, a nota de corte de cotas na UF é 715, que é uma nota de corte literalmente assim, né, alta para falar de cotas. Como eu falei, cotas de escola pública. Já comentei isso aqui dezenas de vezes. Economia. Eu digo que economia porque não podia deixar de falar, porque a minha cunhada em economia, se eu não falo, ela fica aborrecida comigo. É um curso que cresceu demais, que vem ganhando uma importância muito grande no cenário, principalmente por causa dessa modalidade do capitalismo hoje, da questão financeira do Brasil, do mundo, etc. Bolsa de valores, ou seja, muita gente faz economia para mexer com isso. E economia está sendo extremamente concorrido. E aí me chama a atenção, sabe o quê? Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem tem um curso de economia muita gente chama de teórico pra caramba, da macroeconomia, etc. 781, que é a nota de corte de medicina. Muita gente sai de São Paulo, muita gente sai de Minas Gerais para fazer
economia aqui no Rio de Janeiro, principalmente no UFRJ. Tem nomes específicos aí de grande importância no cenário brasileiro em termos de economia. Mas eu tenho a UF com 684, né? 695 a Rural, né? São dois cursos excelentes, a UF nem se fala, Rural também não, e a UFRJ 781 é a nota de corte baixa, ou seja, eu não estou falando da maior nota não, estou falando da menor nota. A gente só está falando aqui das menores notas, tá? E a cota 661 na Rural. Aí eu já digo o seguinte, a nota de corte na Rural, fazendo essa comparação, caiu bastante, tá? 34 pontos. Claro, essa aí, se eu não me engano, é Rural mesmo, não sei se é de Nova Iguaçu ou mesmo de Seropédica, mas sem problema, eu sempre digo que não há problema nenhum. Voltando àquela área médica, que eu não coloquei junto, que eu falei assim, não, senão vai ficar sacal, a enfermagem. E muita gente fala para mim assim, pô, se eu não conseguir para medicina, eu consigo para enfermagem. Você vê que a diferença de notas é muito grande, mas você circunda. Você viu nutrição? Você viu biomedicina? Você viu odonto? Você viu medicina veterinária? Dentre esses cursos todos, o que está mais assim razoável entre a nutrição e enfermagem. Enfermagem, Unirio 704, UF 712 e o UFRJ 732. Eu digo que não é uma nota de corte baixa, não. Mas é uma nota de corte que eu consigo passar. Sim, consigo. 704, sim, na Unirio, consigo passar, sim. Por quê? Já digo logo o seguinte para vocês. Enfermagem é um curso. Que curso excelente. Tá? Muita gente fala que enfermeiro não sei o que do médico. Não tem nada a ver. Você tem chefes de enfermagem. Enfermagem é uma coisa, medicina é uma, certo? O médico é uma outra coisa. Existe uma relação muito importante entre eles. Existem enfermagem e obstetrícia, por exemplo, se eu não me engano, na UFRJ. Ou seja, você que conhece enfermagem sabe como é que é. Nota de corte para cotas, a Unirio 686, que aí sim eu achei uma nota baixa para enfermagem, tá? Porque é um curso muito concorrido. E já digo logo o seguinte para vocês, hein? Muita reclassificação, essa nota de corte que a gente está colocando aqui pode ser menor, muita reclassificação e muita gente passou para enfermagem nesse segundo SISU. A gente está falando do primeiro, no segundo SISU, tá? Porque muita gente foi chamada e, como eu falei, muita gente deixa de lado. É o que a gente vai também informar aqui. Quando a gente colocar aqui no nosso canal, eu vou colocar todas as dicas. Ó, saiu a primeira reclassificação. Olha, galera, dá uma olhada aí. Isso é bem importante. Muita gente deixa isso de lado. Então aproveitem para continuar seguindo aqui. Vamos para o próximo. Psicologia, muita gente me pediu. Aí, como só tem duas universidades, colocamos a nota de corte. Olha a diferença da UF para a UFRJ. E muita gente fala assim para mim, Roberto, eu não sei por que essa diferença. A diferença muitas vezes está em você ir para Niterói e você tá aqui no Rio de Janeiro, entendeu? Por exemplo, psicologia na UFRJ, se eu não me engano, é em Botafogo, na Praia Vermelha. E na UF, aí eu não sei se é no Valongo e tal, é naquela, né, em Niterói, então muita gente acha que não vale a pena. Tá? Muita gente acha que não vale a pena. Mas, Roberto, a diferença é de 50 pontos. Para você ver. Você vê como é que é a concorrência disso. E você vê o seguinte, a quantidade de candidatos. Tá? Eu não sei nem se essa UF é a UF de Pádua, não, mas eu acho que não deve ser a UF mesmo. Mas olha a diferença, tá? Olha a diferença para vocês em termos de procura de candidato. Essa é uma relação bem importante. Por isso que psicologia também é um curso, para mim, fundamental. Vem crescendo demais e digo logo para vocês, é um curso concorrido. Esse é um curso que bate lá com a medicina, com a odonto, ou seja, a briga é acirrada para você passar. E se você escolheu a UFRJ lá, 676, 711 para a UF, 676 para a UFRJ. Bom, para cotas, 681, que eu acho que aí já é um número baixo. Você vê que cai 30 pontos. Aí você já vê que assim, opa, quase 100 pontos em relação à UFRJ na ampla concorrência. Quase. Tá? Um outro curso que é muito importante, muita gente pesquisa muito sobre ele, é o serviço social. Que tem muitas áreas que necessitam do serviço social, principalmente nos serviços públicos, hospitais, etc. O serviço social vem crescendo, mas com uma nota de corte mediana para baixo. Você vê assim, a UF 649, Unirio 650 e a UFRJ 700. Aí muita gente fala para mim, Roberto,
Porque a UFRJ está sempre com a nota de corte lá em cima. É uma universidade muito conhecida e muito procurada. Tá? Isso é bem importante para você analisar. Por quê? Porque se você precisa, você quer fazer a UFRJ, mas você tem que lembrar da UF, da Unirio, olhem essas outras universidades que você pode ter uma oportunidade maior. Lembre-se sempre disso. Ah, mas Roberto, eu não estou disposto a ir em Niterói. Galera, entrar para uma universidade pública é uma opção que eu digo que é muito importante. Eu acho que muita gente está correndo atrás disso, que nem medicina. Medicina o cara sai dos cafundós para vir estudar aqui. Então, acontece muito isso. A nota de cotas, 630 é uma nota até baixa, tá? Para serviço social na UF. 4 vagas somente, tudo bem. Mas 630 é possível, bem possível chegar a isso mesmo. Bom, coloquei pedagogia. Muita gente vai falar assim, Roberto, pedagogia. Claro, pedagogia é um curso bem importante. É um curso que hoje, né, na educação, a educação brasileira precisa de gente. E você vai ver que é um dos cursos que tem com as menores notas. Você vê que esse instituto que a gente tem no Norte Fluminense, que é o ICEPAM, tem 580 para ampla concorrência, tá? 603 na UF e 613 na UENF. A UF aí que a gente está falando, se eu não me engano, é Pádua, tá? Como a nota de cotas, 567. Esse é aquele curso seguinte, mas Roberto, eu estou estudando pouco, eu tive uma série de prejuízos esse ano, foi no ano 2020, não acompanhei muito as aulas. Será que eu consigo? Bom, se você gosta de pedagogia, gosta desse trabalho, ou do professor na sala de aula até o 5º ano, ou da coordenação, certamente você vai ter grandes chances de passar para a pedagogia. Sim, principalmente você de cota, com as notas de corte lá embaixo. Lembrando o seguinte, eu estou falando do estado do Rio de Janeiro todo. Muita gente fala, mas pedagogia... Eu tenho muitos cursos importantes. Pedagogia é um deles. Vamos para o nosso final, né? Nossos últimos cursos. Não podia deixar de lado a fisioterapia, como eu já tinha comentado aqui. Já foi, né? Bombou. Continua com notas elevadas porque você tem, como eu posso falar assim, poucos cursos. Você tem a IFRJ 700, e aí eu não me lembro qual é a região, não sei se é Realengo ou se... Não sei qual é a região da IFRJ, mas eu lembro, depois eu coloco para vocês. 735 é a FRJ, você vê que é uma nota de corte até elevada para a fisioterapia. A fisioterapia não perdeu o brilho dela, continua. Entretanto, eu tenho poucos cursos no Rio de Janeiro. Tá? Cotas 675, você vê o seguinte, não é uma nota baixa, pelo contrário, é uma nota bem elevada. Tá? Um curso que eu acho que é essencial, que é muito bom, que é um curso que chama muito atenção, que vem ganhando espaço devido a uma série de leis em relação a colocar pessoas que trabalham, farmácias, que fizeram farmácia nas farmácias do Rio de Janeiro, porque antes você pensava em farmácia, você pensava naquelas farmácias de homeopatia que as pessoas faziam manipulação. Na verdade, muito mais do que isso, né, galera? Muito mais do que isso. E a importância de tudo, da questão de medicamento, tudo isso. Aqui, a UESO 648, né, número bem considerável para um curso que é a farmácia. A UF 686 e a IFRJ 694. Lembrando o seguinte, se eu não me engano, a UF também é numa região pro interior do Rio de Janeiro. Da mesma forma com a nota de cotas, 667 para a UF, também no interior. Levando sempre em consideração o seguinte, quais são, onde eu moro, quais são esses cursos, onde esses cursos estão disponíveis, qual é a quantidade de vaga. Já digo logo, para a UF, 686 a nota de corte para 36 vagas, eu acho que está bem considerável por ser farmácia, que é um curso bem importante hoje, e entra naquela área médica que a gente já falou, que é uma área gigantesca, com fisioterapia, com enfermagem, com tudo isso. E para a gente finalizar, galera, relações internacionais que muita gente me pediu e me perguntou assim, é um curso bom? Eu vou trabalhar em quê? Muita gente fala assim, pô, você é diplomata. Sim, é um curso que está sendo bem procurado, né? Tanto que a nota de corte vocês estão vendo lá, Rural 726, UF 732 e o UFRJ 754. É nota de odonto, é nota de engenharia, mais do que engenharia, é a nota de um curso desses tops, né? Mais que direito. Entretanto, relações internacionais tem um campo muito fechado, hein, galera? A
Abram aspas para isso, analisem melhor. Existem cursos que estão crescendo hoje, são cursos novos, que talvez tenham mais entrada no mercado de trabalho do que relações internacionais. Ah, mas Roberto, eu quero ser diplomata. Tem muita gente que faz direito e vai ser diplomata, tá? Por quê? Direito internacional, tem muita coisa do direito que também se enquadra nesse concurso do Instituto Rio Branco. Relações internacionais está bem fechado, tá? Tem muita gente que contrata um engenheiro de produção, contrata um advogado, do que provavelmente contrata um profissional de relações internacionais. Não sei como é que está o mercado hoje, posso estar falando uma besteira gigantesca. Talvez o mercado esteja crescendo em relação das indústrias, etc. Mas é importante que você analise isso, tá bom? Bom, cotas, nota também está elevada, 713, mas, como eu falei, é um curso que ganhou muita fama nos últimos anos, tá? É um curso que ganhou, como eu falei, sim, ganhou muito espaço, e por ele ter ganho muito espaço, o que acontece? Estou só me ajeitando aqui, para aparecer de novo. É um curso que ganhou muito espaço, e por isso, tá? Ele tem essa concorrência, essa nota de corte, que é uma nota de corte bem elevada. Galera, bom, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Já digo logo o seguinte, se o seu curso não apareceu aqui, coloca no comentário, Roberto, você não falou sobre o meu curso. A gente fala aqui, por exemplo, eu sou um geógrafo, não falei sobre geografia. Geografia não é tão concorrido assim. Mas se você quer saber sobre geografia, coloca aqui no comentário. Você quer saber sobre um outro curso, coloque aqui. Lembrando o seguinte, eu vou colocar os cursos com as menores notas de corte do Rio de Janeiro. E eu vou falar de todos os estados do Brasil. Galera, obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, compartilhar o nosso canal. Para quê? Para que a gente possa ajudar você a passar no Enem e escolher corretamente a sua universidade. Galera, um abraço a todos. Até o nosso próximo vídeo.